Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e como no título de hoje está escrito uma questão de sobrevivência, vou falar sobre a fraternidade e por que a fraternidade é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência eu falo da nossa raça humana como um todo, do nosso planeta como um todo. Então é algo bem grandioso pensar dessa forma. Nossa, a sobrevivência da humanidade depende da fraternidade? Sim, exatamente. E eu vou explicar por quê. Então, a fraternidade, se a gente for olhar no dicionário, pode ser descrita como a harmonia ou união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam por uma causa ou que estão empenhados em alguma coisa. Só que essas duas palavras que eu queria frisar, harmonia e união. Então vamos pensar aqui não só a nossa harmonia e união entre nós seres humanos, mas entre tudo que está ao nosso redor. Não só as pessoas, os animais, as plantas, todo o meio ambiente que está ao nosso redor. Por quê? A gente tem que partir do seguinte princípio: nós vivemos um planeta onde nós fazemos parte do planeta. Nós não somos donos do planeta. Nós não estamos acima do planeta, onde o planeta existe unicamente para nos servir. Nós somos parte, uma engrenagem desse todo chamado planeta Terra. A partir do momento que a gente entende isso, a gente já começa a entrar num caminho mais fraternal com tudo. Por que eu digo que é uma questão de sobrevivência? Porque se eu não for fraternal com aquilo que está ao meu redor, em determinado momento, aquilo que está ao meu redor pode acabar sendo nocivo para mim. Vamos refletir melhor sobre isso. Então nós, quanto humanidade, a gente tem essa mania de agredir muito a natureza, porque nós nos consideramos acima da natureza. Vamos refletir sobre isso, se isso é verdade ou não. Nós, enquanto humanidade, eu estou falando, eu sei que, graças a Deus, muita gente hoje está entendendo melhor a natureza, compreendendo melhor que nós fazemos parte de um todo, mas se a gente pensar ainda de forma geral, a humanidade inteira explora a natureza de forma muito nociva e nada fraternal. E com isso, o que a gente está vendo por aí? O clima mudando. Tudo bem que o próprio planeta tem ciclos de renovação, ciclos de mudança climática e tudo mais, mas a nossa agressão, produção de lixo, destruição de matas, isso vai gerando diversas consequências diferentes que vão nos afetar. Então vamos citar um exemplo. Se eu me alimento de peixes, por exemplo, e eu vou lá e pesco todos os peixes que tem no lago que eu costumo pescar, o que vai acontecer? Eu vou passar fome. Ou seja, eu não fui fraternal, fui pescando de forma indiscriminada até que aquele recurso se esgote e eu fique sem. E aí quem vai sofrer com isso? Eu. Então é uma reação em cadeia. Eu acabei com a fonte de alimento e aquela escassez acaba comigo. É a mesma coisa com a água, por exemplo. Se eu ficar poluindo a água que eu bebo, aquela água vai me contaminar, vai me deixar doente, vai me matar. Então a gente tem que refletir a partir daí, ser fraternal com o meio ambiente. Agora, pensando melhor a relação entre pessoas, ser fraternal uns com os outros. Por quê? Se eu agrido o meu semelhante, se eu preconceituo o meu semelhante com base no que quer que seja cor, opções das mais diversas, política, religiosa, sexual, qualquer coisa, nação, qualquer coisa, eu agrido, eu ataco aquele semelhante, ele vai me atacar. E isso vai gerar um desequilíbrio. E o não ser fraternal gera o quê? Guerra. E a gente para pensar que guerra é algo sem sentido, porque só existe perda. Independente do motivo que seja a guerra, só existe perda. Violência, agressão, só gera perda. E a gente não entendeu isso ainda. Então a gente vê por aí guerras, conflitos, violência, porque a gente tenta resolver dessa forma, impondo a nossa vontade, impondo aquilo que a gente acha. A gente não sente, discute, reflete, tem uma compaixão pelo próximo, entender o que é diferente. Não, a gente quer atacar e destruir para que prevaleça aquilo que eu acredito. Isso está errado. Isso é não ser fraternal. E a violência gera escassez, a violência gera perda, a guerra gera perda. Então ninguém está ganhando. A gente, enquanto humanidade, a gente só olhar o exemplo da Guerra Fria, vivíamos aí à beira de um conflito nuclear, até hoje esse medo ronda a humanidade. Ou seja, se uma pessoa que detém o poder de apertar um botão que pode soltar um míssil nuclear, que vai desencadear um evento
que não tem retorno, que é uma guerra nuclear, olha o prejuízo que vai dar. Não tem ninguém que sai ganhando com isso. Se eu for fraternal, e não estou falando só a nível de nações, mas eu ser fraternal com o meu vizinho, é muito mais gostoso, prazeroso eu estar perto de alguém que é fraternal, que é amigável, que não é violento, é pacífico, é muito melhor. E isso vai contaminando. A paz, ser pacífico, ser brando contamina. Ser fraterno contamina. Vamos entender melhor esse exemplo. Por que contamina? Isso irradia. Um exemplo, quando acontece infelizmente algo ruim, uma catástrofe, gera uma onda de fraternidade. As pessoas, igual eu falei lá no começo, harmonia e união. Elas se harmonizam e se unem em prol de uma causa, que é ajudar aqueles que foram afetados por um desastre. E isso é muito bonito. Então deixam-se de lado disputas, preconceitos, em prol de algo. E o que acontece? Todos juntos conseguem construir algo melhor, conseguem ajudar quem foi prejudicado. E todo mundo sai ganhando. Então olha aí a grande diferença de um conflito, uma guerra, que todo mundo sai perdendo, e a fraternidade, onde todo mundo se junta e todo mundo sai ganhando. Vamos refletir a respeito. E por que, agora pensando de uma forma já bem generalizada, por que é uma questão de sobrevivência? Com a falta da fraternidade entre uns e outros, entre nós e o meio ambiente, a gente vai acabar nos levando à extinção enquanto espécie humana no planeta Terra. Reflitam se isso que eu estou falando é verdade ou pode ser um absurdo para vocês. Porque o meu objetivo é fazer com que vocês reflitam a respeito daquilo que eu estou falando. E tentem pensar isso com relação ao nosso ambiente, aonde vocês vivem, tudo. Reflitam se a falta de fraternidade vai nos levar à extinção enquanto espécie. Seja por uma guerra, seja por uma doença terrível, seja por fome, seja por água contaminada. Olha o quanto a gente precisa da água. A água doce, a água potável, que é aquela que a gente pode beber, ela é pouca no planeta. Os mares, infelizmente, não dá para beber. Então, se a gente contaminar e destruir as águas com poluição, a gente vai beber o quê? E sem água, o nosso corpo não sobrevive muitos dias. A gente pode ficar em torno de 40 dias aproximadamente sem alimento. Sem água, aproximadamente 3 dias você já vai começar a entrar em falência e ir a óbito. Sejam fraternais. É um exercício. É um exercício de paciência, é um exercício de empatia, de compaixão, de compreensão, de entender aquilo que é diferente, de entender aquilo que pensa diferente, de compreender e olhar, acima de tudo, que nós somos parte de um mundo, parte de uma engrenagem, né, de uma máquina, vamos chamar assim, planeta Terra. Nós somos uma engrenagem dentro dessa máquina. Nós não estamos acima. A Terra não existe para nos servir. Nós fazemos parte dela e, como fazendo parte dela, devemos viver em harmonia e união, que é aquelas duas primeiras palavras que eu quis frisar no começo. Então, se a gente harmonizar com o nosso mundo, com o meio que a gente vive, com aquele que está perto da gente, e se a gente se unir, a gente sobrevive. E sobrevive de forma harmônica, onde todo mundo vai ficar bem. Ah, mas isso é uma utopia, as pessoas são muito diferentes, elas não vão... Você não precisa amar de paixão, abraçar, levar para dentro da sua casa a pessoa que você não gosta. Mas respeitar, você deve. Compreender, você deve. Ajudar quando for preciso, você deve. Mesmo sendo uma pessoa da qual você não goste. E isso é ser fraterno. Você não precisa sentir um amor profundo por alguém que você não gosta. Ou por um animal que você não gosta. Ou pela planta que você dá pouca importância. Há pessoas sim que sentem amor profundo pelos animais, o que é lindo. Sente um amor profundo pelos vegetais, o que também é lindo. Sente um amor pelo todo, o que é muito bom, mas nem todos têm essa capacidade. Mas nós temos a obrigação de sermos fraternais. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Reflitam, será que a falta de fraternidade realmente vai levar a gente a uma extinção, a uma destruição? Ou será que a fraternidade é uma utopia que nunca a gente vai conseguir? É possível. Exige prática, exige paciência, exige disciplina, como tudo na vida. Mas a gente consegue, basta querer e compreender que esse é o caminho. Não tem outro, gente. Não tem outro. Diferenças sempre vão ter e isso engrandece e enriquece. Mas se eu tratar aquilo que é diferente como nocivo, destrutivo, que não deveria existir, isso vai gerar violência, desentendimento, desequilíbrio. E tudo que é desequilibrado
precisa ser ajustado. E às vezes, para ser ajustado, precisa passar por transformações muito drásticas. Eu vou citar um exemplo disso. Se nós continuarmos destruindo o planeta da forma que a gente faz, explorando de forma agressiva, visando somente lucros e lucros excessivos, não importa se eu estou destruindo tudo, uma hora o equilíbrio vai ter que vir. E como que acontece esse equilíbrio? Catástrofes, desequilíbrios naturais que vão gerar a nossa destruição e aí as coisas vão se acalmando. Então reflitam, esse é o meu objetivo. Pensem se realmente a fraternidade é uma questão de sobrevivência ou é só uma questão filosófica, utópica, certo? Então, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, que não só que tenham gostado, mas que realmente isso faça com que pense. Não estou falando para que amanhã acorde, não, agora eu sou um ser fraternal, que isso é difícil, isso demanda exercício, prática, tem que ser todo dia, em diferentes situações, tudo vai testar a nossa capacidade de ser fraterno. Mas o simples fato de fazer com que reflita, esse é o meu objetivo, porque a gente entender principalmente que nós somos parte do planeta, não donos do planeta e nem estamos acima dele e ele está aqui só para nos servir. Isso é fundamental, que é a reflexão de hoje. Então, muito obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscreve para ajudar, manter pesquisando, para trazer aqui temas relevantes que façam com que a gente reflita. E o objetivo fundamental, essencial, é que nós nos tornemos melhor, nós convivemos melhor, compreendamos melhor o nosso redor, que a nossa mente desperte cada vez mais. Um grande abraço e até mais.